centralizado, proporcional, profundo e lógico, topológico, claro e neutro, como a cromática, né? E aí, o plano do conteúdo, a modalidade do plano do conteúdo em relação ao plano da expressão dos cenários. Então, quando pegamos a democracia e a identidade, elas estão relacionadas com o plano da expressão dos cenários, no que tange essas questões que nós abordamos, e antidemocracia a essas questões aqui. Bom, vamos passar agora para as regras, que é o último tema. Alguém tem alguma pergunta? Ou algum comentário? Bom, então vamos lá. A linguagem verbal caracteriza essa parte da narrativa que compõe as regras. Elas são, assim, um conjunto de normas ditadas por uma pessoa ou um grupo de pessoas para regular uma sociedade, um ritual, um programa, um jogo. Caso sejam descumpridas, o infrator é sancionado negativamente. Deveria ser, né? Em alguns casos são mesmo, em outros, nem tanto. Antes de pegarmos as regras propriamente ditas, durante a explicação dessas regras, sempre aparece esse organograma. Tanto a Globo quanto a Bandeirantes sempre colocam um organograma, um texto visual, né, para ajudar o eleitor que está em casa a entender melhor essas regras. As normas que regulam essas regras são determinadas pela emissora, juntamente à emissora dos candidatos. As normas que regulam essas regras são determinadas pela emissora juntamente com a assessoria dos candidatos. Elas são utilizadas para definir o tempo de fala de cada destinador, seja ele o mediador, o candidato, o jornalista ou o eleitor indeciso. Nela estipula-se por sorteio o lugar onde cada candidato ocupará no estúdio. Então, acho interessante que isso aqui é uma preocupação muito grande, né, que as emissoras têm, ou é um recurso que as emissoras têm para mostrar para o eleitor que elas são imparciais, porque tudo é sorteado. No conjunto de regras fica determinado se o tema da pergunta será livre ou se será sorteado. Outra determinação é se o candidato fará a pergunta, o candidato que fará a pergunta escolherá quem irá responder, ou se essa escolha será feita por sorteio. Define-se também nas regras se a ordem de fala do candidato será sorteada antes do debate ou durante o debate, e se haverá réplica e tréplica. Essas regras são definidas não só para dar um formato ao debate. Além disso, elas dão transparência e asseguram a imparcialidade da emissora. Mesmo que sejam organizadas de forma que todos os candidatos tenham as mesmas condições de exposição de seus projetos e programas de governo, por tratar-se de um evento ao vivo, nem sempre é possível prever o que de fato acontecerá no decorrer desse programa, mesmo que as normas sejam pautadas pelos grupos interessados em sua transmissão. O debate é organizado pelas emissoras segundo o período de tempo pré-determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Normalmente, com 2 horas de duração, cada emissora organiza esse tempo segundo suas prioridades, por exemplo, dividindo-o em 4 ou 6 blocos. Cada bloco possui uma característica específica, que pode ser temática ou determinada por quem fará as perguntas, se o jornalista, se o candidato ou se o mediador. É tradição da Bandeirantes o mediador abrir o primeiro bloco do debate com a mesma pergunta que todos os candidatos devem responder, enquanto os blocos subsequentes são divididos entre os jornalistas responsáveis por fazer as perguntas e os candidatos, quando vão para o embate direto. No primeiro turno das eleições de 2002, transmitido pela Globo, após o embate entre os candidatos, cuja composição tem a sequência pergunta, resposta, réplica e tréplica, o mediador William Bonner direcionava uma pergunta tanto para o candidato que perguntou, quanto para o que respondeu, sobre o mesmo tema debatido durante o referido embate. No âmbito geral, as emissoras disponibilizam para a elaboração das perguntas um tempo de 30 segundos, enquanto as respostas devem ser dadas em, no máximo, 2 minutos e 30 segundos. Para as réplicas, estipulam 1 minuto e para as tréplicas, 30 segundos. Essa divisão do tempo em minutos e segundos exige dos debatedores concisão e clareza no momento de fala, que é o que muitas vezes não tem.
E no debate de 2014 foi muito interessante porque tinham alguns candidatos que não tinham muito o que falar ou estavam muito despreparados, porque eles ficavam vigiando o cronômetro. Então, em que sentido? Eles falavam a palavra lentamente e deixava uma distância também de alguns segundos para falar uma pausa constante até o tempo dele vencer. Ou é mau preparo, né, porque não consegue elaborar uma pergunta concisa, ou fazer um comentário conciso, ou dar uma resposta concisa que satisfaça, ou é uma estratégia. Né? Vou matar o meu tempo porque eu não tenho aqui muito o que falar. Né? Então, isso em 2014. Nesses 7 anos de debate que eu recolhi, uma das preocupações dos mediadores era a relação ao cumprimento ao tempo de fala destinado a cada candidato. A atuação do Supremo Tribunal Federal impõe às emissoras, segundo a fala de William Bonner, no segundo turno do debate de 2010, uma sistematização mais rigorosa quanto ao controle do tempo de fala dos candidatos. E aí, nessa primeira passagem, o William Bonner fala: eu sou rigoroso com o tempo porque o legislativo eleitoral nos obriga a encerrar o debate antes da meia-noite. Isso aqui, ele fala isso porque 2 candidatos estavam lá, o candidato estava falando e ele não havia terminado o raciocínio dele, acho que foi a Dilma, ela não tinha terminado o raciocínio dela e o William Bonner cortou o microfone dela. Ele não deixa os candidatos terminarem o raciocínio, ao contrário da Bandeirantes. Nessa passagem que eu coloquei aí, o Ricardo Boechat falou, né, que após o cronômetro ter zerado, marcando o fim do tempo de fala, que nesse caso seria o tempo de fala do pastor Everaldo nas eleições de 2014, né, este encerrou a fala sem ter finalizado o raciocínio. Então, quando o pastor Everaldo viu que o tempo lá no cronômetro dele havia terminado, ele parou de falar, sem terminar o raciocínio. E aí, o Ricardo Boechat intervém e fala, bom, naturalmente que as frases podem ser concluídas, mesmo com aquele troço vermelhinho ali piscando, o cronômetro. Fiquem à vontade, o importante é valorizar a discussão. Há, então, 2 oposições temáticas aí. Aliás, 2 posições distintas quanto à utilização do tempo nessa situação enunciativa. A rigidez da Globo, pois quando o cronômetro zera o tempo de fala dos candidatos, William Bonner interrompe a fala, corta o microfone e não permite a continuação da exposição. Quanto a Bandeirantes, mesmo que os mediadores atuaram em seus... Quanto a Bandeirantes, mesmo que os mediadores que atuaram em seus debates anteriores, né, Marília Gabriela, Márcia Petier e Ricardo Boechat, alertassem os candidatos sobre o tempo acabado, eles eram, em certa medida, mais flexíveis quando o cronômetro zerava, mostrando ao candidato que o tempo de fala havia expirado. Temos, então, na regra, cronômetro zerado, a composição ou a interrupção da fala, as quais estão relacionadas ao plano da expressão plástica com o expandido e o contraído. O sorteio exime a emissora de qualquer ação que venha contradizer o Estado democrático. Sendo assim, essa prática coloca todos os candidatos nas mesmas condições, não abrindo precedentes para que os participantes reclamem do tempo sorteado ou do lugar destinado a eles no palco, porque as escolhas são feitas por sorteio. Ação que mantém a imparcialidade da emissora nessa esfera do debate. Quando o sorteio é feito durante o debate, a câmera registra a cena, comprovando assim a lisura da ação. Quando, porém, ele é feito antes do debate, sua realização é acompanhada pelos assessores dos candidatos. Essas regras expostas anteriormente regulam, então, o nível narrativo do tempo, o qual é figurativizado no nível discursivo pelo cronômetro. Sua função é controlar o poder de fala, além de determinar a duração do debate, que tem horário para iniciar e acabar. Enquanto isso,
O sorteio é o elemento figurativizado no nível discursivo pela urna. Sua função é dar transparência e imparcialidade à emissora e ao debate. Sendo assim, esses dois elementos, o tempo e o sorteio, são os norteadores utilizados para a organização das demais regras, tais como posicionamento dos destinadores no palco, figurativizado no nível discursivo pelo púlpito ou pela bancada. A situação de fala dos destinadores, que é figurativizada pelo candidato, segundo a ordem de quem fará a exposição das ideias, ou seja, de quem falará primeiro, segundo ou terceiro. Na relação entre as categorias do plano da expressão linguística, referente às regras, e as da expressão plástica, tem-se a fala, concisa e o sorteio realizado, que mantém relação com a simetria e a transparência, enquanto a fala excessiva, não sorteio, mantém relação com a assimetria e a opacidade. Essa relação está expressa nessa tabela que eu coloquei aí para vocês. Bom, dos 3 sujeitos envolvidos na elaboração desse projeto eleitoral, a emissora, o candidato e o eleitor, até a eleição de 1994, o eleitor foi o único que não participou em nenhum momento da elaboração do debate. Enquanto a emissora ocupou-se e ainda se ocupa do projeto do estúdio e da definição das regras, o candidato, representado pelos assessores, participa da elaboração das regras e prepara-se para o dia do embate. Mas ao eleitor não foi dado esse espaço para participar diretamente do debate, pois a ele cabe assinar esse programa, cabe assistir esse programa, que é, segundo os mediadores, organizado para ele. Porém, em 2002, a Globo alterou essa perspectiva para o segundo turno, dando ao eleitor a possibilidade em participar do debate, não só elaborando a pergunta, mas lendo-a diretamente ao candidato. Sendo assim, o eleitor, que era o destinatário dessa mensagem, passou a ser também destinador. Essa mensagem cria a perspectiva no eleitor de que ele é um sujeito participativo, atuante na construção e fortalecimento desse tipo de dispositivo.